E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos estar falando sobre um tema bem legal aí para quem é da comunidade .NET, né, C Sharp. Você sabe o que é CLR, que é o Command Language Runtime? Você sabe o que é o IL, que seria o nosso Intermediate Language? Você sabe o que seria o JIT, que é o nosso Just in Time? Você sabe o que tudo isso faz, né? Qual que é o papel de cada um? Então é nesse vídeo que eu vou estar falando e explicando para vocês o papel de cada um no processo da execução de uma aplicação .NET, né? C Sharp também. Então, desde quando a gente compila a nossa aplicação C Sharp, né, até executar ela, esses três carinhas aí têm um papel fundamental na execução da nossa aplicação, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e eu vou mostrar para vocês aqui de começo um slide, né, para explicar a parte teórica de todo esse processo. Porque é importante, né, a gente entender a parte teórica, né, os fundamentos, do que já ir direto para a mão na massa e não entender os fundamentos, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo slide. Então vamos lá, né? Vamos começar falando aqui sobre as diferenças, né, entre o nosso IL, o CLR e o Kestrel no .NET, né? Vamos entender o papel de cada componente na execução da nossa aplicação .NET. Para você que não sabe ali, né, a abstração do IL seria o nosso Intermediate Language, no CLR seria o nosso Command Language Runtime e o Kestrel é o nosso servidor web, né, que executa, né, aplicações .NET Core, por exemplo, né, que são aplicações que rodam mais focado em web mesmo, beleza? Então vamos começar pelo IL, que é o Intermediate Language. Vamos falar aqui sobre ele, né? O IL é um código intermediário que ele é gerado pelo compilador, né? Temos aí o Visual Studio, temos o VS Code, temos o Cursor, temos o Eclipse, lá tem muitos IDE que compilam nossos códigos, né? Então, quando a gente compila o nosso código, depois que ele está pronto, ele vai ser armazenado em assembly, ou num ADLL ou num .x, né, que seria um executável. Só que esse código que é gerado assim que a gente compila a aplicação, ele não é já executado direto da nossa máquina, né? Quando a gente dá por exemplo, um .NET Run ou você dá um run lá na sua IDE para executar o teu código, ele não vai ser executado direto pela máquina ali, pelo seu processador, né? Ele precisa ser executado aqui no contexto do C Sharp, né? Ele vai ser executado em cima do CLR, que é o Command Language Runtime, que eu vou estar falando para vocês aqui na sequência o papel dele. Então, vocês estão vendo aqui já como é que se parece um Intermediate Language, né? Ele tem essa carinha aqui. Para quem é do C Sharp já vai entender que a gente está numa classe Program aqui, né? Que é a nossa classe inicial, que vai dar o start ali, né? É a primeira classe que é executada na nossa aplicação C Sharp. Então a gente já consegue ver um pouco de código aqui. Algumas coisas a gente já consegue entender e outras coisas não. Né? É por isso que ele é um intermediary language, né? É uma coisa intermediária, porque ele está entre a linguagem de alto nível, que é o C Sharp, e a linguagem de baixo nível, que é o código de máquina, né? Que são zeros e um, que é incompreensível ali para nós humanos, né? Não tem como entender esse negócio aí. Então, até coloquei aqui que o JIT, que é o Just in Time, que eu vou também falar daqui a pouco, é ele que vai pegar esse carinha aqui e vai converter para a linguagem de máquina, que daí sim o processador vai conseguir executar a nossa aplicação. Porque se o processador olhar para esse IL aqui, ele não sabe interpretar isso e não vai conseguir executar. Beleza? Movendo aqui para frente, agora vamos falar sobre o que é o CLR. Então, o CLR ele é o Command Language Runtime, tá bom? Estou falando aqui, né? Ele é responsável por executar o código IL, né? Como eu mencionei, converte o IL para o código nativo, vai usar o DIT para fazer isso. Ele faz o gerenciamento também de memória usando o Garbage Collector, né? Que é o carinha que fica olhando ali na memória para remover objetos, né? Ou instâncias variáveis, coisas que a gente não está mais usando. E também fornece segurança, controle de threads e exceções. Então, qual que é o papel do CLR aqui, né? Quando você compila a tua aplicação, vai gerar o IL ali, né, que eu mencionei, que é aquela linguagem ali um pouquinho estranha. E quando você dá um run, clicar em executar a tua aplicação, o CLR vai ser acionado, vai começar a rodar a tua aplicação e ele vai chamar o DIT, né? Vai acionar o DIT, que é o Just in Time, e vai falar: olha, DIT, eu preciso que você compile esse IL aqui para a linguagem de máquina, porque o processador, né, não vai entender o que é esse cara aqui.
execute esse cara aí para mim, né? Converte para linguagem de máquina e manda o nosso processador lá rodar, é ele que se vire, tá? Que no caso vai ser lá os zeros e um, zeros e um. Beleza? Então vamos mover aqui para frente, acho que ficou claro mais ou menos o que o CLR faz aqui. E agora vamos falar sobre o DIT, né? O que ele faz aqui? Na verdade, ele faz um papel bem importante, né? Todos têm um papel importante, mas é ele que vai fazer a última etapa, né, do nosso processo. Então, o que é o DIT? É o Just in Time, né? Ele é um compilador CLR que converte o nosso código IL em código de máquina nativo durante a execução. Ele compila códigos apenas quando são chamados pela primeira vez, né? Então é sob demanda. Ele não vai pegar todo o nosso código inteiro da nossa aplicação e já vai converter para a linguagem de máquina. Ele não faz isso. Ele compila o código sob demanda, ou seja, de acordo com o código que é chamado, ele vai compilando, né? Convertendo para a linguagem de máquina. E permite também, né? Otimizações específicas para para o processador e sistema operacional. Aqui eu coloquei até uma ilustração, né, de um código C Sharp, tem Visual Basic, C++, né? Mas aqui a gente está falando do C Sharp. Então o que que acontece? A gente, para compilar nossa aplicação, geralmente no Visual Studio eu dou Ctrl Shift B, que é o que compila, né, o meu código. E quando eu fizer isso, ele vai gerar a nossa DLL e o nosso executável. E dentro dessa DLL ou executável, vai conter o nosso código IL, certo? E daí quando eu dou um .NET Run, por exemplo, ou ali no Visual Studio eu dou um executar, né, rodar, o CLR vai ser acionado, né, a minha aplicação vai começar a rodar em cima do CLR, o CRL vai pegar esse código IL e vai falar, olha, Dit, eu preciso que você compile essa linguagem intermediária aqui para a linguagem de máquina para o processador entender e rodar essa aplicação. Então é esse o processo aqui que é executado quando a gente manda rodar a nossa aplicação, beleza? Agora falando sobre o Kestrel, né, já é um pouco mais no contexto de desenvolvimento web, porque o Kestrel ele é mais usado em aplicações web, né? .NET Core, tem o .NET Framework, que é uma versão legada também, né? É, então o que que acontece? Ele é um servidor embutido no .NET Core. Então quando você instala lá o SDK, o Runtime, ele já vem embutido para a gente, sem precisar instalar a parte. Então ele recebe requisições HTTP e as encaminha ali para a pipeline, certo? Que daí tem várias pipelines lá que são executadas antes da aplicação começar a rodar. Funciona como Apache, né, e o Nginx lá no PHP, por exemplo, né, que eu já não uso há anos o PHP, mas no PHP para você rodar ele, por exemplo, ou no servidor ou na máquina local, você tinha que instalar o Apache, né, que daí o PHP consegue ser executado. Então, é usado apenas em aplicações web, como já mencionei, certo? Então, aqui eu tenho uma ilustração que eu tenho o nosso usuário ali que está na internet. Então, vamos supor aqui, né, que eu estou na minha máquina local e dou um localhost barra 5000, que é a porta, barra home, que é a minha página inicial. Então, isso vai gerar uma requisição HTTPS. O meu Kestrel vai captar essa requisição e vai acionar o meu código lá no C Sharp. Só que daí vai acionar o quê? Vai acionar o meu CLR, que o CLR vai acionar o DIT, e o DIT vai compilar para a linguagem de máquina, e daí vai ser executado pela máquina, né, pelo processador. E depois que executar esse código, ele vai devolver o retorno, e o Kestrel vai devolver esse retorno lá para o cliente que está usando a nossa aplicação. Então, de modo resumido, é assim que funciona, beleza? Aqui eu fiz uma ilustração simples, né? Onde o cliente faz a requisição HTTP, o Kestrel vai receber essa requisição, o pipeline aqui do .NET Core vai executar, né, todo o processo, vai chamar o CLR, que vai executar o nosso código C Sharp, e daí a gente vai ter a resposta que é enviada de novo pelo nosso Kestrel, beleza? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, beleza? Eu tenho aqui uma aplicação console, né? Que é bem simples. Eu tenho aqui alguns métodos bem randômicos que eu criei aqui só para simular que tem alguns métodos. Criei uma classe produto aqui também, só para simular que eu tenho uma classe a mais, tá? Ela é bem enxuta, nada demais. Tem um toString, tem um equals. Aqui no programa eu tenho para gerar um número randômico, uma string randômica, gerar um objeto randômico e assim vai, tá? Aqui retorna um void, aqui retorna um void não, aqui é o método void, não retorna nada. Aqui é um bool que retorna um tipo booleano, vai retornar aqui um objeto, aqui uma string, aqui um inteiro. Ou seja, é uma coisa bem simples, é só para a gente
ter um entendimento mesmo, tá? Aqui então no Visual Studio, para mim gerar a minha DLL ou o meu executável, eu preciso compilar isso daqui, tá? Então eu posso vir aqui no Build e clicar em Build Solution. Eu posso pelo teclado aqui dar o Ctrl, segurar o Ctrl e Shift e apertar o B, ele vai compilar também. Ou aqui eu posso clicar com o botão direito em cima da minha aplicação, do meu projeto, e dar um Rebuild. Então nesse momento ele gerou o que aqui? Ele gerou a minha DLL e o meu executável, que contém agora, até esse momento aqui, o Intermediary Language, né, que é o IL, certo? Então, se eu olhar para dentro da pastinha onde gerou esse cara aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha DLL e o meu executável. Esses outros arquivos aqui ele gera a parte, tá? Mas o que importa para mim é a DLL e o executável. A DLL é onde contém a maioria do código intermediário, a maioria do código IL. Tá? Em alguns casos, o nosso executável também possui, mas possui menos. Porque o executável nada mais é só do que como se fosse um start, né? Quando eu executar o nosso executável aqui, é ele que vai chamar, né, vai acionar e vai começar a executar o código que está na DLL. Então, a maioria das vezes, o código intermediário vai residir aqui na DLL, porque ali vai ter nossas bibliotecas que a gente instalou, frameworks, né? Muita coisa, a maioria do código mesmo, né, vai ficar na DLL. Então, o que eu vou fazer? Eu quero analisar isso daqui, eu quero ver qual que é o código L que ele gerou aqui. E para fazer isso, eu tenho aqui tem um programa, né, que se chama DNSpy. Você pode entrar no Google e procurar por DNSpy. E para a gente visualizar ele, a gente vai fazer o seguinte. Ele já vai vir com esses carinhas aqui, tá? Mas o que a gente vai procurar é o nosso programa, nossa aplicação. Então eu vou vir aqui em Open e vou na minha pastinha Debug, .NET 8, e vou abrir aqui a minha DLL. E quando eu abrir a minha DLL, eu já tenho aqui o nome do meu projeto, né? Que é o CLR Demo, que é o mesmo nome que está aqui, ó, CLR Demo, certo? E eu vou expandindo aqui e eu já consigo ter algumas informações, ó. Eu já tenho informação da minha classe main, né, da minha classe program, o método main, aquele método randômico, o random int que gera um número inteiro, aqui o random object, aqui ó, a minha classe de produto, né, que tem aquela propriedade ID, a propriedade nome, o preço, aquele método equals, o toString. Então a gente já consegue pelo menos ver o nome dos nossos métodos, certo? Se eu olhar aqui na aplicação, na classe main, por exemplo, né, eu tenho aqui ó, o nosso método randômico que gera um int, né, um inteiro. Se eu olhar ele aqui, ó, no IL, você vai ver que está bem confuso de entender esse código aqui, né? Tá bem estranho. Dá para entender umas partes, mas não tudo, certo? Se eu colocar lado a lado aqui, deixa eu pegar o Visual Studio. Olha só, aqui eu só tenho duas linhas. Aqui, ó, ele já coloca algumas coisinhas diferentes, um negocinho de estranho, né? Mas o que a gente consegue entender aqui, né? A gente consegue ver o nome do método, o tipo do retorno dele, que ele vai gerar. Ele está usando aqui o handle, né? Que é esse carinha aqui, ó, que é o handle, certo? E ele vem lá do system handle, que é da onde ele é usado, certo? E ele retorna um inteiro 32, certo? A gente sabe que ele é um método privado também, ó, tá vendo? Ele é estático, igual tá aqui. Só que aqui no C Sharp é uma linguagem de alto nível, a gente consegue ver, entender o que a gente fez aqui. É fácil para o entendimento humano. Já no IL, já mistura um pouco de linguagem de alto nível com linguagem de baixo nível, que seria ali o nosso assembly, né? Que fica um negócio meio que misturado. Então fica confuso de entender. É por isso até que ele é meio que chamado de linguagem intermediária, né? Porque ele está entre a linguagem de alto nível, que é o C Sharp, que no caso a gente consegue entender o que a gente fez ali, a gente consegue ler o código, e está entre a linguagem Assembly, que também é uma linguagem ali de baixo nível, que é difícil de entender um pouco, né? De ler e entender ela. É mais focado ali o pessoal que faz engenharia reversa, o pessoal de segurança vai entender melhor. Mas para nós aqui que é de linguagem de alto nível, entender o assembly às vezes é um pouco difícil, certo? Então a gente vê aqui ó, que é difícil de entender algumas partes, né? Algumas partes ficam claras, outras partes ficam difíceis de entender, né? Se eu vim aqui no meu produto, por exemplo, eu sei que ele retorna um tipo booleano, o nome do método é equals, certo?
eu tenho aqui, deixa eu ver se ele mostra as propriedades para mim. Olha, tem a propriedade aqui, ó, nome, o ID. Deixa eu ver se tem o preço aqui, ó, o preço, tá vendo? Só que ele mostra de um jeito diferente, né? Se eu olhar aqui na minha classe de produto, ó, ele tá public decimal preço. Só que aqui, ó, ele tá como pegando todo o system dele, né? System decimal clr.products get preço. Tá um negócio bem estranho assim, certo? Então a gente consegue entender um pouco, mas não tudo. Então essa linguagem intermediária que, quando eu compilei a minha aplicação, é isso aqui que foi gerado. Isso aqui o processador não entende. Se eu mandar isso aqui rodar, o processador vai falar o que é isso, né? Não entendo o que é isso. Então é aí que vai entrar o CLR, que vai pegar esse carinha e vai transformar ele usando o DIT, né? Para transformar e converter isso daqui para a linguagem de máquina, que daí sim seria o 0101, que daí só o processador entende. E outra coisa bem legal é que eu consigo debugar esse cara por aqui, tá? Se eu colocar aqui ó, no handle_int um breakpoint, deixa eu colocar aqui, ó, eu consigo dar um start e rodar esse cara aqui, ó. Ele abriu aqui um terminal e se eu for avançando, ó, eu consigo avançar e ver tudo que está acontecendo. Ó, bem nessa parte aqui é onde ele vai dar o write alien, onde ele já vai mostrar no console o resultado. Então se eu vim aqui, ó, já mostrou o resultado para mim, que ele gerou um número randômico. Então, ó, consigo continuar e tudo. Isso aqui geralmente é para quem quer fazer engenharia reversa de algum código aí em C Sharp, tá? Então, é isso, tá? Que esses caras fazem. Então, a gente tem aí o nosso IL, o nosso CLR e o nosso DIT. Então, esse é o processo, é toda a etapa que acontece na nossa aplicação, beleza? Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Valeu!